Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. E o tema de hoje é um dos temas mais pedidos aí lá no meu Instagram, em todos os lugares, banco, se eu tô comprando, se eu tô vendendo, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander. Calma, porra, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o segmento, um vídeo macro, depois eu posso fazer um vídeo sobre cada banco especificamente, mas eu tenho um relatório aqui com todos os dados dos bancos, inclusive recomendação de compra para alguns bancos com dados completos, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, um relatório gratuito para vocês. Mas ao longo do vídeo eu falo sobre esse relatório. Antes de eu começar, me deixa aqui nos comentários qual empresa ou qual segmento vocês querem que eu fale nos próximos vídeos. Eu vou sortear domingo que vem essa garrafinha lá no meu Instagram, mais uma camisa, mais um caderno, é o kit completo aqui do canal, tá? Sem enrolação, vamos começar com algumas notícias. Bancos iniciam pré-cadastro de chaves do Pix, Itaú, Unibanco, Santander, Inter garantem o cadastro no Pix. Todo mundo acredita que isso leve a uma diminuição da receita de TED, de DOC, a gente não sabe o impacto total disso nos bancos, até é possível calcular, mas a gente sabe, olha, nós teremos uma redução das receitas, eu até vou falar dessa questão dos bancos digitais. Mas temos aqui também notícias que provam que os bancos não estão dormindo, estão fazendo teste, então Banco do Brasil vendendo videogame, Banco Inter fazendo parceria com a Samsung, o Itaú fazendo uma parceria aí para renovação de iPhones, Banco do Brasil renegociando dívida pelo WhatsApp. Então o que acontece? Os bancos estão procurando ali, eles têm a maior base de dados. Eles não só têm a base de dados com todas as nossas informações, com onde a gente gasta, quanto a gente ganha, quanto a gente poupa. O banco sabe tudo. Realmente eles estarão dormindo se eles não aproveitarem logo isso. Temos a notícia aqui que preocupa, né? O lucro do Itaú cai pela metade, Bradesco registra queda no lucro, mas aqui embaixo vocês percebam, o Bradesco tem o maior lucro da América Latina e o Bradesco também pretende desmembrar o Banco Next, né? E para encerrar as notícias aqui, a ação do Banco do Brasil pode disparar 68%, basta Bolsonaro e Guedes se entenderem, parece que está difícil. Então a gente percebe o seguinte: os bancos tiveram queda no lucro, mas estão se mexendo, estão fazendo alguma coisa. Aí na tela eu vou colocar o lucro no segundo trimestre. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, vocês percebam aí tudo na faixa entre 3 a 4 bilhões. No semestre, 6 a 8 bilhões. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: calma. Os bancos não estão dando prejuízo. As pessoas estão fazendo uma imagem aí. Agora não, banco micou. Porra, galera. O banco está tendo um lucro menor, mas ele está tendo um lucro. Eu já falei que eu dividi as empresas em vários segmentos nessa crise, né? Aquelas que nunca vão se recuperar, aquelas que estão tendo ali mais ou menos um lucro, tão estáveis, e aquelas que ainda estão tendo lucro, se bem que tem até aquelas que tiveram um lucro maior. Mas os bancos estão tendo ainda um lucro absurdo, absurdo no sentido de bom para os acionistas, tá? Então, essa primeira leva, a gente precisa entender essa primeira informação. Os bancos continuam dando um bom lucro. E eu trouxe aqui a questão dos desafios, tá? Quais são os desafios que nós temos hoje? Incerteza por causa do Covid, impostos e populismo, inadimplência e inovação. O que mais me preocupa estruturalmente é a questão da inovação. Os bancos digitais, as novas tecnologias, tá? Então, o Covid veio e vai passar. O Covid veio e vai passar. Inadimplência veio e também vai passar. Os impostos, o populismo, é normal. Começou essa crise toda, os políticos falam, vamos taxar banco, porra, banco está dando lucro, é absurdo. E os bancos estão dando um jeito de contornar isso. Agora, a questão da inovação não veio para passar, ela só vai piorar. Então, realmente, os bancos terão uma queda. É insustentável os bancos continuarem dando um lucro desse absurdo aqui no Brasil. A gente tinha uma taxa de juros muito cara, era fácil ter um spread alto, ganhar muito, porque o juro era caro, você conseguir esconder o teu spread ali no meio. Eu trabalhei mais de 10 anos no segmento financeiro, tá? Isso está mudando. Então, a inovação é preocupante. O resto é passageiro. Vamos dar uma olhadinha aqui como se comportaram as ações dos bancos no último ano. Vocês vão entender muita coisa. Então, esse é o Ibovespa. Vamos dar uma olhadinha aqui como se comportaram os grandes bancos, Bradesco, né, perante o Ibovespa. Vocês reparem aqui, ó, queda, porra, os bancos grandes, olha só, Banco do Brasil, queda muito maior que a do Ibovespa, né? Itaú, queda, só caixão, né? Vamos colocar aqui também Itaúsa, apesar de ser Itaú, a gente
trata um pouquinho diferente, queda também. Olha só, olha, vocês conseguem reparar que os bancos estavam ali parecidos com o Ibovespa antes da crise e agora caíram. Quem ainda conseguiu se sustentar um pouquinho? O Banco Inter, né, que é considerado a galera um xodó já, porque é banco digital, e o Pactual, porque o Pactual está entrando forte nessa questão de bolsa e tudo mais. Olha só, o Pactual foi um bom investimento. Mas, a grosso modo, os três bancões aqui, Bradesco, Santander e Itaú, a gente consegue reparar que eles tiveram uma queda muito, muito, muito acentuada. Volta para cá a produção. Então a gente percebe o seguinte, os bancos estavam ali um pouquinho melhor que o Bovespa, veio a crise, todo mundo caiu junto, boa parte do mercado se recuperou, e Bovespa se recuperou e os bancos ficaram para trás. As pessoas estão com medo da inadimplência, incerteza. Os bancos, eles refletem, né, são um grande espelho da sociedade. Essa crise, todo isso tudo pode dar problema. Então não é só medo de tarifa. Agora, os bancos estão correndo atrás do prejuízo. Eles já estavam antes, deem uma olhada aí no número de agências. Todos os bancos estão cortando agências. Esse dado aqui já está no relatório da Levante, que está gratuito para vocês aqui embaixo. Então, assim, os bancos estão se mexendo. Eu vou falar agora sobre o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, muito rapidamente, para poder chegar na minha conclusão, tá? Se vocês querem mais dados, baixem o relatório. Em relação ao Banco do Brasil, a gente consegue perceber que o lucro caiu, mas não foi nenhum absurdo perto do que a gente viu na economia real, com milhões de pessoas perdendo emprego. A gente percebe que o Banco do Brasil ainda está dando um bom lucro. Quando a gente olha a inadimplência, né, a gente vê aqui uma leve alta, depois caiu na pessoa física, a pessoa jurídica já estava em queda desde o ano passado. O segmento agro, que é muito forte no Banco do Brasil, teve uma leve alta na inadimplência e já começou a cair, e eles estão com uma boa cobertura disso tudo. Conforme eu disse, o Banco do Brasil é muito forte no segmento agro, que foi o único segmento que cresceu durante a pandemia, e o que preocupa a gente, que é a questão do digital, os caras não estão dormindo, olha, eles continuam abrindo conta e eles têm aqui, ó, tinham 1 milhão de clientes novos, de usuários, agora já estão com 3,9, quase 200% de alta. Então o Banco do Brasil, ele tem algumas características que me fazem gostar e ele está na minha carteira. Eu já vou falar isso no final. Porque ele tem uma carteira de crédito consignado, ele tem uma carteira grande do setor agro que está indo bem, depois a gente tem que até dar uma olhadinha na questão da inflação, do impacto disso no campo. Mas o Banco do Brasil, ele teoricamente, quando acabar essa crise, o impacto negativo na inadimplência para ele será menor, tá? A gente vai estudando tudo isso. Mas o Banco do Brasil tem isso. Quais são os pontos que eu acredito serem assim? O ponto mais positivo do Banco do Brasil e o grande ponto negativo, o mesmo, a questão política. Por quê? Negativo. Se o governo resolver usar o Banco do Brasil, tá, para fazer novos empréstimos, pode fazer cagada no setor agro mesmo, setor habitacional, dar dinheiro, depois vai ter inadimplência, vai dar problema. Mas o segmento político é o mesmo que pode fazer com que o Banco do Brasil exploda aí de preço com uma privatização, com venda de parte dele, fatiamento. Então, a mesma questão que pode levar a um problema é a questão que pode ser boa. Então, eu quero tomar esse risco do Banco do Brasil. Depois a gente vai falar disso. Em relação ao Bradesco, é o velho Bradescão, né? Estão fazendo uma provisão de risco muito grande, foi o maior lucro da América Latina, eles estão preparados para essa crise. Reparem aqui, olha aqui o tamanho da provisão que eles fizeram para o risco, né? Para essa quebradeira. Só que a inadimplência, ela vem se comportando, ela já está caindo. Então, aqui vocês reparem, acima de 90 dias, subiu um pouquinho, já caiu, grandes empresas subiu um pouquinho, já caiu, micro e pequenas empresas subiu em março e caiu em junho. Então, o que a gente teve? Início da crise, março, abril, porrada, inadimplência, ninguém pagando, fechando. Agora o pessoal está renegociando. Eu já vou mostrar aqui uma outra coisa que os bancos estão fazendo. Nessa área que a gente se preocupa de canais digitais, eles estão investindo, usuários móveis, óbvio que está crescendo muito o segmento. O Bradesco tem, de um lado, a Agroinvestimentos, que eu acho que eles não fizeram um bom trabalho, pelo menos a minha opinião. Cheguei a usar a Agro, eles compraram e não fizeram, por exemplo, o que o Itaú fez com a XP, mas eles têm Agroinvestimento e eles têm o Banco Next, que talvez até se separe do Bradesco, a Abra Capital, vire um Banco Inter da vida. Então tá aí, ó, eles têm a Água, tá crescendo aqui, né, óbvio, também tá crescendo, porque, porra, o segmento tá crescendo pra cacete, 900 mil novos usuários, deveria estar crescendo até mais, e eles têm também aqui
o Banco Next. Então eles estão fazendo alguma coisa. E isso aqui é importante, ó. Impactos da crise, empréstimos prorrogados. O que eles fizeram? Eles prorrogaram os empréstimos. Quando eu gravei um vídeo do Itaú aqui, há coisa de um mês e meio, eu chamei atenção para isso no balanço, quando eu vi a teleconferência deles, né? O que o Itaú fez? Que o Bradesco fez aqui também. No início da crise, eles pegaram os clientes e prorrogaram as dívidas com um juro menor. Com isso, você não mata o seu cliente. Com isso, você não mata o seu cliente. E você diminui um pouco a sua inadimplência. Então, o Bradesco fez isso também, esticou a dívida. É igual aquela história que eu falo com vocês dos fundos imobiliários de shopping, né? Pega o cara que está lá no shopping, ele não tem como pagar o aluguel, porque não está entrando dinheiro, pelo menos não estava. O que você faz? Libera ele do pagamento alguns meses, libera ele do pagamento algumas semanas. Daqui a pouco esse cara vai faturar, você não matou ele, você deixou ele vivo ali, respirando sob a parede, ele se recuperou, você vai lá e dá a facada, é o que eu sempre falo. Você tem que deixar o cara vivo, deixa o paciente vivo, né? Então os bancos entenderam isso, deixa os caras vivos, depois a gente vai lá e cobra de novo aquela taxinha que o banco gosta. Então, em relação ao Bradesco, é o velho Bradescão, tá dando lucro, provisionando, tá tentando se mover, é um transatlântico, não é uma lanchinha tipo Nubank, Banco Inter, que vai para lá, vai para cá. Bradesco é um transatlântico, para ele se mover, ele demora, ele faz tudo. Então, continua um excelente banco, tá? Em relação ao Itaú, vamos lá rapidinho, tá dando aqui, ó, teve uma queda no primeiro trimestre, no segundo trimestre já aumentou, óbvio que o ROI caiu um pouco mais, já está subindo. Falando um pouco aqui sobre inadimplência, mesma coisa, em março a inadimplência subiu um pouco, 90 dias, agora já caiu um pouco, né? Eles também provisionaram um valor absurdo, os bancos estão fazendo isso, eles têm que se preparar, tem regras, né? Índice de cobertura, eles têm que estar preparados, né? Em relação à questão dos aplicativos, da modernidade, o Itaú também está aqui, ó, 1 milhão de contas abertas pelo Abre Conta em 2020. 1 milhão, ó, 2018, 218 mil, depois 426 mil em 2019, no primeiro semestre de 2020, quase 1 milhão de contas. Então, qual o resumo disso? Tá? Qual o resumo disso? Falando sobre os 4 grandes bancos aí, eu não falei muito hoje do Santander, depois a gente grava um vídeo à parte, mas Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Qual a minha conclusão? Qual a minha conclusão, tá? Em relação a preço, valor patrimonial, indicadores, baixem o relatório, porque aqui está dizendo até o preço-alvo, tá? Eu não posso recomendar compra ou venda, mas a Levante está recomendando compra, com preço inclusive. Então baixem o relatório, principalmente se você está de olho em Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, tá? Eu vou falar o que eu estou fazendo, tá? O que eu fiz? Lembra que eu vendi parte da Oi, parte da Via Varejo, que era tudo lucro, só lucro, tá? Eu precisei realocar parte desse capital. Eu estou aproveitando a baixa de Itaúsa e Banco do Brasil especificamente e eu aumentei a minha carteira. Então, atualmente, eu estou com praticamente ali uns 27%, mais ou menos, da minha carteira de ações em bancos. Que bancos? Itaúsa, não é exatamente a banco, é a holding do Itaú, mas é o Itaú, porra, Itaúsa e Banco do Brasil, tá? O que eu faria, né? Na realidade, é o que eu estou fazendo. Ter um banco desse, o Itaú ou Bradesco, e mais o Banco do Brasil, tá? Então, se eu fosse investir, de novo, se a pessoa quiser diversificar um pouco mais, talvez ter um pouquinho de Itaú, Banco do Brasil e o Bradesco. Você não precisa ficar preso. O que eu acho muito risco? Ter um banco. Ah, eu acredito num segmento de banco, acho que o banco vai voltar e tal, eu vou ter só o Itaú. Porra, aí você corre um pouco de risco, tá? O Itaú, que eu não falei aqui, tem a grande vantagem da XP, pô. O Itaú é dono de metade, ainda pode comprar mais se quiser, tem que ver até com o CAD o que vai acontecer. Mas ele pode comprar mais, o Itaú é dono de metade da XP, que está crescendo aí direto, pegando esses milhões de investidores. O Bradesco vai fazer também um trabalho, tentou comprar o C6, né? era o boato, agora tem o Nectar. Os bancos vão continuar, pode ser que não mantenham o mesmo crescimento, pode ser que o ROI caia um pouco, alguns indicadores caiam, mas que tem lucro represado aí para soltar em 2021, quando não pegar mal, tem lucro represado. Mas essa é a minha opinião, não é nenhum tipo de recomendação. Eu fiz uma análise macro dos bancos, colocando aqui para vocês os riscos, inadimplência, Covid,
inovação, que eu acho que é o principal risco que os bancos têm que correr atrás, estão muito devagar, mas eles estão se adaptando. Essa é a minha opinião. Sigo com Itaúsa, sigo com o Banco do Brasil, baixem o relatório para saber dos preços de compra, porque eles podem recomendar, e não esqueçam de deixar aqui nos comentários para concorrer à nossa garrafinha, mais o caderno, mais a camisa, qual segmento ou empresa vocês querem que eu grave vídeo. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.